Senhores, boa noite. Mais uma aula. Hoje vamos falar um pouquinho do módulo fiscal, tá? Mais precisamente sobre as planilhas de controle, ok? Eu resolvi dividir essas aulas em duas partes. Hoje a gente vai falar da planilha de controle referente ao ISS, tá? E ao ICMS. E logo mais a gente fala sobre PIS, COFINS, IRPJ e contribuição social. Como os senhores bem sabem, acredito que na disciplina de legislação tributária deve ter passado por essa etapa, e aí a gente vai trabalhar com os tributos na esfera federal, estadual e municipal. Nossa empresa, ela tanto exerce atividade de serviço como de comércio, então a gente está dentro de toda essa sistemática de tributação, ok? Bom, senhores, aqui a gente tem a nossa pastinha, né, de módulo fiscal, tá? E dentro nós temos essas planilhas aqui, ó, que já estão disponíveis para vocês lá na plataforma AVA. Começaremos então falando um pouco sobre nosso controle de ISS, tá? Bom, o que é que acontece aqui? Nós temos uma empresa que presta serviço e nessa tipo de atividade a gente pode sofrer as retenções, né? Retenção de ISS. E aí a gente tem que realizar esse controle, porque na verdade a empresa terá uma apuração a recolher, tá? Mas também terá créditos na medida que ela sofre determinadas retenções na emissão da nota fiscal. Então a apuração se dá exatamente pelos débitos e pelos créditos, tá? No escritório de contabilidade a gente tem o módulo ou setor fiscal que cuida dessa parte. Porém, é necessário que a gente aprenda e entenda essa sistemática, porque mesmo na escrituração contábil é importante que a gente saiba aonde alocar esses créditos, certo? E aonde provisionar esses débitos, tá? E esse tipo de planilha aqui vem exatamente a ajudar esse entendimento, tá? Eu vou explicar um pouquinho da sistemática dessa planilha e depois vou dar uma olhada no documento fiscal para que vocês possam entender como preencher e como extrair informação desse documento, tá? Bom, aqui a gente tem a colunazinha de data, onde vocês vão colocar a data da nota, tá? Isso sempre a nota de serviço prestado, ok? Aqui você tem o número da nota fiscal, tá? A base de cálculo, a alíquota, certo? E o valor do ISS, ok? O que é que acontece aqui? Por que nós temos aqui a base de cálculo, tá? Do imposto, que muitas vezes a base não coincide com o valor do serviço, tá? Em algumas atividades, por exemplo, em obras, atividade de obras, essa base de cálculo pode ser diferenciada. Como assim, professor? Como é que isso pode acontecer? Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas NFS de serviço prestado, tá? Aqui estão todas elas, tá? Eu vou abrir um aqui de forma aleatória, só para a gente realizar o entendimento. Essa nota fiscal número 13 aqui. O que é que acontece? Determinadas empresas, elas executam esses serviços de obras, tá? E ao fechar o contrato, elas colocam a seguinte situação: ou elas apenas executam o serviço, certo? De forma só alocando mão de obra, ou então elas fecham essa atividade fornecendo a mão de obra mais o material aplicado. E aí os senhores há de convir comigo que material não compõe a base de cálculo do ISS, uma vez que o ISS, o fato gerador, é exatamente a prestação de serviço, tá? Então, como é que se faz essa leitura? Ao ter o documento fiscal em mão, os senhores precisam observar o valor do serviço, que eu destaco aqui, ok? E nesse outro lado do documento tem essas deduções permitidas em lei. Se existir algum tipo de informação, ela vai estar contida aqui, ou então o próprio desconto, certo? Se a empresa também fornecer algum tipo de desconto, ele estará
nesse outro campinho aqui. O que é que acontece? Se eu tenho um serviço de R$ 2.101 e aplico aqui sobre esse serviço materiais, eu posso realizar a dedução. Exemplo, se eu fiz essa nota de R$ 2.000 e utilizei aqui R$ 500 de material, eu coloco aqui e automaticamente, certo? A minha base de cálculo deixa de ser 2.101 e vai existir essa dedução dos R$ 500, né? E aqui a base de cálculo se torna já a diferença, tá? 2.101 menos os R$ 500. Você terá uma nova base de cálculo aqui embaixo. E é sobre essa base de cálculo que será calculado o ISS, tá? No caso aqui 3%. Só para ficar bem claro, de forma bem rápida, eu vou fazer essa continha aqui, só para a gente... Seria o valor de R$ 2.101 menos os R$ 500. Hipoteticamente falando, então eu teria uma base de cálculo aqui de R$ 1.601 vezes os 3%. Então o valor aqui seria menor, tá? É dessa forma que vocês vão conseguir extrair a informação para levar até a planilha. Então tem que ter o cuidado de alimentar essa base de cálculo realmente com o documento fiscal, tá? Aqui vocês terão o mês de janeiro, fevereiro e março, e assim sucessivamente. No escritório, geralmente, o que acontece é que a célula fiscal já me dá esse valor fechado, tá? Só que, para chegar nesse nível, teve que ter todo um trâmite. E antes de chegar no nível que nós temos hoje, eram usadas essas planilhas aqui. Essas mesmas planilhas que vocês estão vendo aqui, elas eram usadas no escritório para realizar essa apuração, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho a parte a compensar e a parte a recolher, tá bom? Então, aqui no a compensar é o ISS retido. Eu boto aqui a base de cálculo, a alíquota e o valor do tributo. No a recolher, certo? Eu coloco a base de cálculo, a alíquota e o valor do tributo. Deixa eu pegar essa nota aqui para servir como exemplo, tá? Essa nota teve a retenção, ó. Então, como é que fica aqui o preenchimento rapidamente? O valor da nota fiscal, certo? A base de cálculo, que seria aquele valorzinho lá, certo? A alíquota, que no caso é 3%. E aqui, para quem souber trabalhar com fórmula, né? Eu vou trabalhar com fórmula, ó. Pronto, eu já tenho esse valor aqui, ó, a compensar. E aqui eu não preencho nada porque não está a recolher, certo? Se eu tiver alguma nota fiscal onde o ISS não tenha sido retido, olhando para o documento, se aqui tiver preenchido aqui, ó, como um não, tá? Então vocês alimentam exatamente aqui. Suponhamos que essa mesma nota tenha passado. Vou pegar uma situação hipotética, outra nota, tá? Suponhamos com a segunda nota no valor de R$ 2.000. O valor não tenha sido retido, então eu aplico aqui, certo? Tá aqui. E aí aqui embaixo a gente tem que fazer o total a recolher. Quem é que é o total a recolher? O que eu tenho a compensar, certo? Menos o que eu tenho a recolher. E aí eu teria o valor aqui. Tá ok, senhores? Basicamente essa é a explicação sobre essa planilha de controle de ISS, tá? Sempre se atentando a olhar o documento fiscal, certo? Com relação à base de cálculo, ok? Com relação às deduções, ok? E com relação às retenções, se realmente houve ou não houve retenção. Com essas informações vocês começam a alimentar essa planilha. A finalidade dela é, no término, vocês poderem provisionar, certo? Na sua escrituração contábil e depois realizar a compensação, que são os lançamentos que os senhores irão realizar. Ok? Vou salvar aqui. E agora passaremos para a segunda planilha, que será a planilha de ICMS, tá? Bom, aqui nós temos ela, planilha de controle ICMS. Como os senhores bem sabem, o ICMS é um imposto estadual,
só que ele tem algumas peculiaridades. Uma das é que trata-se de um tributo não cumulativo. O que é que significa isso? A não cumulatividade dá direito à empresa que apura pelo regime normal, que é o nosso caso, de se apurar os seus créditos e os seus débitos. Preste atenção na diferença entre o ISS. O que acontece no ISS é a retenção, certo? A antecipação do tributo e depois a sua compensação. O ICMS não. O que acontece é uma apuração entre entradas, que são créditos, e saídas, que são débitos, tá? Por uma questão de legislação. O ICMS é uma tributação indireta e, dessa forma, ele ganha esse status de não cumulatividade. Isso aí eu acredito que os senhores devam ter estudado lá em Tributária 2, essa questão específica do ICMS, tá? Chama a atenção também que o ICMS é um dos tributos mais complexos da legislação brasileira, principalmente do sistema tributário. Porque, como se trata de uma tributação estadual, os estados têm competência, certo, sobre esse imposto e acabam por criar uma série, um emaranhado de decretos, certo, para tentar antecipar e até mesmo, vamos assim dizer, simplificar, eu acredito que seja essa palavra, o recolhimento desse tributo. Aqui no Ceará, por exemplo, nós temos aí em média, acho que uns 10, 15 ou até 20 decretos de formas diferentes de cálculo, apuração e recolhimento do ICMS, tá? Então, nós adotamos o sistema de apuração pelo regime normal, porém nós temos substituição por entrada, substituição por saída, temos o DIFAL, que é a diferença de alíquota, temos a substituição tributária sobre materiais de construção, temos a substituição tributária sobre alimentos, temos termo de acordo, que é um regime especial de tributação, temos a tributação específica para medicamentos, que é um outro tipo de substituição tributária. Então é um emaranhado de situações onde cada caso tem que ser analisado, certo, de acordo com a empresa, com a atividade da empresa. Não tem como, é humanamente impossível hoje, com o regulamento que nós temos hoje, conseguir realmente entender de ICMS, a não ser que a pessoa se dedique só a isso, né? A não ser que você passe no concurso da Cefaz e vá se dedicar única e exclusivamente ao estudo do ICMS, aí tudo bem. Mas caso contrário, é humanamente impossível que você conheça todas as formas de tributação e todas as regulamentações sobre isso. Então, o conselho é: fechou com a empresa, conseguiu trazer o cliente para o seu escritório, analisa o caso específico do cliente, busca a legislação que trata daquela situação. Tem cliente que vai ser tributado pela atividade, tem cliente que vai ser tributado pelo item, e tem cliente que será pelos dois, pelo item e pela atividade, e tem cliente que será pelo item, pela atividade, e você ainda pode entrar com um termo de acordo, com um regime especial. Então você vai ter 3 formas diferentes de tributação, tá? Cada caso é um caso. Vamos pegar o nosso específico aqui, que a gente determinou lá atrás que a nossa empresa ela tem um regime normal, tá bom? Bom, aqui está a nossa planilhazinha de controle, muito parecido com o do ISS, tá? Vocês entram com a data, a descrição, se assim o quiserem, né? Geralmente aqui eu coloco o nome do meu fornecedor, tá? Do meu ICMS, e aqui o número da minha nota, a minha base de cálculo. A minha base de cálculo aqui vocês podem ter como verdade o que está na nota, porque diferente do ISS não vai existir essa diferença, porque geralmente a base de cálculo é o valor do próprio produto, a não ser que exista um desconto, né, dado sobre a nota, mas isso é muito difícil de acontecer. A alíquota interna do nosso estado, que é 18%, e o valor do nosso crédito. Chama a atenção desse pedacinho aqui, ó,
da tabela do imobilizado. O que é que acontece? Os senhores têm que ter cuidado com as compras para o imobilizado da empresa, porque sobre essas compras existem os créditos de ICMS. E muitos escritórios, muitos contadores não se atentam a esse fato e acaba que a empresa tendo prejuízo financeiro, acaba não se aproveitando desse crédito. É bom frisar também que se a empresa tiver algum regime de substituição tributária ou termo de acordo no qual defina que ela tem uma tributação diferenciada, lá, certo? Nessa legislação vai estar descrita se você poderá ou não se aproveitar desse crédito aqui, tá? Mas, via de regra, dentro de uma situação normal, de um regime de apuração normal, esses créditos devem sim ser utilizados, tá bom? E a regra é, se eu compro para o meu ativo imobilizado, eu devo fazer esse crédito, devo descrever esse crédito em 1/48, ou seja, eu tenho que pegar o valor do meu crédito, dividir por 48 e aproveitar todo mês 1/48 desse valor. Então, por isso que essa tabelinha ela tá separadinha aqui, ó, tá? A ideia é que vocês peguem o valorzinho do imobilizado de vocês, coloque 12, certo? 12/48 nessa coluna e 36/48 nessa outra aqui. E aqui a parcela mensal que vocês vão se apropriar. Por que tem que existir essa diferença, professor? De 12 e 36, porque como nós bem sabemos, na contabilidade, certo? Segundo as nossas normas, nós trabalhamos com 12 meses a curto prazo, ou seja, tudo que tem 12 meses vai para o ativo circulante. E aquilo que está após 12 meses vai para o ativo não circulante. Então, por isso que tem que haver essa segregação, tá? A empresa não pode colocar tudo no ativo circulante, porque de fato o direito dela é a longo prazo, bem como também não deve jogar tudo a longo prazo, porque aí ela vai estar mostrando uma falsa realidade, tá bom? Então, essa planilha foi criada com esse entendimento, tá? E aí vocês continuam preenchendo ela, certo? Na ordem. As notas fiscais de compra não respeitam esse critério. Por quê? Porque comprou, automaticamente se entende que aquela mercadoria vai ser revendida nos próximos meses, nos próximos 4, 5, 6. Até porque a maioria das mercadorias, né, a gente sabe que tem a questão dos prazos de validade, né? Então, geralmente, certo? Em casos práticos, no escritório de contabilidade, tudo que entra no seu estoque, ele vai para suas atividades operacionais, ou seja, para suas vendas, então ele vem para o circulante, não obedecendo essa regra aqui de rateio, tá bom? Então, vocês preenchem essa primeira etapazinha da tabela, tá? E aí, aqui embaixo tem a apuração. Como é que funciona? Se houvesse saldo anterior, ele entraria aqui, seja ele credor ou devedor. Como não é o nosso caso, você entra com 0. Aqui embaixo nós já temos o nosso saldo ICMS a recuperar. Quem é o a recuperar? É aquilo que está no seu ativo, tá? O que é que está no meu ativo? São os meus créditos. Lembra que quando a gente vai lançar o nosso estoque, a gente coloca lá débito de estoque, e aí a gente faz débito de ICMS a recuperar e crédito de fornecedor. Ou então, quando a gente vai lançar nosso imobilizado, a gente coloca lá débito de imobilizado, se for veículos, por exemplo, veículos, depois débito de ICMS a recolher, ICMS a recuperar a longo prazo, depois débito de ICMS a recuperar a curto prazo, e embaixo, na última, credor, se for banco ou caixa, pagando à vista, e se for empréstimo ou financiamento, o valor, certo? Ou o banco que está financiando esse bem, tá ok? Aqui são outros créditos que pode acontecer, tá? Uma situação hipotética, tipo a empresa sofreu uma ação fiscal e foi observada que realmente ela pagou um valor maior, certo? E aí ela tem outros créditos, ela tem que
se abater, tá? Então, o que acontece é que entra aqui. Eu, por exemplo, já peguei casos em que após uma ligeira auditoria foi observado os créditos que essa empresa tinha, principalmente com relação ao imobilizado passado, que ela não se aproveitou, e aí a gente colocou aqui respeitando esse 1,48 avos, tá? E aqui a ideia é sempre essa daqui, ó. Identificar nessa linha o saldo a recolher ou a compensar, ou seja, o saldo aqui eu tenho o a recuperar e eu tenho o a recolher, tá bom? Então eu tenho aqui débito e aqui eu tenho crédito, e a diferença é o que eu vou pagar, tá? Esse é o entendimento, certo, dessas duas planilhas, planilha de controle de ISS, planilha de controle de ICMS, tá? Na próxima aula nós falaremos sobre as planilhas de PIS, COFINS e IRCSE. Logo mais também estarei colocando as videoaulas, tá? Com relação à provisão, certo? Desses lançamentos, tá bom? Como fazer a provisão no sistema e quais contas utilizar, tanto na parte de compensação como na parte de recolhimento. Bom, senhores, até a próxima. Fiquem todos com Deus e vamos em frente.